Boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas? Bem não está, né? Quando o mundo entra em mais uma guerra, não se pode dizer que estejamos bem. Mesmo que a gente não tenha um envolvimento direto com ela, as reportagens, as filmagens, as mortes, as vítimas de todo tipo que chegam até nós, sem contar as influências econômicas que certamente vão nos atingir com o aumento do preço do petróleo, que já estava nas alturas, entre outros problemas. Tudo isso compõe um quadro. Não bastasse a pandemia, não bastasse as chuvas na Bahia, em Minas Gerais e em Petrópolis, no Rio de Janeiro, não bastasse a certeza de nós que temos conhecimento da dimensão espiritual, de que estamos vivendo um momento de provas extremamente importantes para a transição planetária, que estamos sendo selecionados na repartição do joio e do trigo anunciada por Jesus. É um conjunto de situações que deixa todos nós tensos e só pode deixar mesmo. Para quem estuda os evangelhos, percebeu o recado que Jesus deixou para a humanidade a respeito da separação do joio e do trigo, da transição planetária e do fim dos tempos. É claro, é conhecido por toda pessoa que conhece o Novo Testamento, que o mandamento maior, o sentido da vida, a razão de vivermos, é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ao final de sua passagem na terra, Jesus renovou e aprofundou esse convite, essa convocação ao amor, ao anunciar um novo mandamento, que nós seremos reconhecidos pelo amor que tivemos uns pelos outros, que nos amássemos uns aos outros como Ele nos amou. Essa é a tarefa para considerarmos o sucesso, a vitória nessa vida, essa vitória em tudo que nós conquistamos na vida. Havemos de concordar, porém, que amar como Jesus amou é uma tarefa além das nossas capacidades nesse momento, nessa vida. E o mestre, assim como todo educador, não vai admitir colocar nos ombros dos seus alunos uma tarefa que eles claramente não podem cumprir. Por isso, Jesus nos trouxe essa tarefa, essa segunda tarefa, como se o amar como Jesus amou é a nota 10, a mansidão é a nota 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Esse é o mínimo a ser conquistado para nós permanecermos na terra, mundo de regeneração. Se o amor praticado, ensinado por Jesus, é praticamente impossível de ser alcançado nesta vida, a mansidão é a tarefa mínima que Jesus pede de todos nós. E aí nós precisamos pensar sobre o que é essa mansidão.
Quem é manso conquistou a paz aonde? Pense comigo. Conseguiu a paz na guerra, nas disputas conjugais, nas disputas comerciais, nas guerras nacionais, nas guerras comerciais, nas guerras religiosas. Aonde o manso conquistou a paz? É claro, manso é aquele que conquistou a paz em si mesmo. E nós agora que estamos angustiados com o retorno da realidade da guerra, precisamos pensar sobre essa conquista interior da paz. Porque sim, nós oramos e vamos orar pela paz na Ucrânia, na Europa, entre as potências, claro. Mas nós precisamos entender que assim como um pincel não pode pintar a parede se estiver sujo de outra tinta, por exemplo, vamos pintar uma parede de branco e o pincel está sujo com tinta preta, o que vai acontecer? Uma borração total. Ao invés de harmonizar o ambiente, nós vamos desarmonizar o ambiente, não é mesmo? Da mesma forma, se nós orarmos pela paz na Europa, na Ucrânia, na Rússia, a paz entre as potências, mas nós mesmos tivermos sujos, não tivermos minimamente promovido a paz em nós mesmos, repetimos a orientação do Mestre: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Se nós não tivermos feito essa conquista, a nossa própria oração sairá contaminada. Ou você acha que um pai bêbado pode encontrar o filho alcoolizado e terá como convencer o filho a sair, a abandonar o álcool? Claro que não. Da mesma forma, a oração de pessoas que ainda se deixam dominar pela ideia da vingança, da disputa, da humilhação do outro para a exaltação de si, essa oração será como uma luz escura que não consegue iluminar uma caverna, uma casa sombria. Uma lâmpada que estiver muito suja, coberta mesmo com uma camada grossa e preta de sujeira, não conseguirá iluminar uma casa, apesar de ser lâmpada. Então a oração, ela é sempre oração. Mas se nós, ao fazermos a oração, estivermos sujos, contaminados por energias, por padrões contrários àquilo que nós estamos pedindo, ela vai se neutralizar em si mesma. Portanto, o momento de pensar a paz no mundo é, antes de tudo, o momento de pensar a paz em nós mesmos, para que a nossa oração seja mais efetiva e também para que a nossa transformação para o mundo de regeneração aconteça de forma mais consistente, atendendo à recomendação de Jesus sobre os mansos, sobre a mansidão, sobre a conquista da paz em si mesmos. Então é momento, mais que nunca é momento de você analisar quem é você quando é criticado, quando é atacado, quando alguém que
não se afiniza com você, atua em sua vida? Como você se revela nesses momentos? Será que nós somos mansos, somos calmos, apenas quando alguém não mexe no nosso ponto fraco? Aí não adianta. Por quê? Porque nós estamos num hospital. E os médicos de Deus, os médicos da vida, como os médicos antigos, apalpavam onde a gente falava que doía, para tentar compreender a dor. Por quê? Porque compreendendo a dor, ele fazia o diagnóstico, e fazendo o diagnóstico, ele promovia o tratamento. E promovendo o tratamento é que se consegue a cura. Então, ao invés de brigarmos contra aqueles que nos irritam, estudemos a nossa irritação, estudemos nossos pontos fracos, compreendamos que ali é a vida sinalizando para o nosso tratamento e para a nossa cura. Por isso Jesus falou que para muitos parece absolutamente impossível: amai os vossos inimigos, porque o inimigo é um aparelho diagnóstico da alma. O inimigo é aquele que procura até encontrar os nossos pontos fracos e que diante deles mexe, cutuca, ataca, que é de alguma forma o que um aparelho diagnóstico faz com a gente. Não existe aqueles aparelhos diagnósticos nos quais, após injetarem um contraste no nosso corpo, eles detectam as nossas desarmonias? É um símbolo fantástico para o que faz o inimigo em nossas vidas. Quando nós ampliamos a nossa visão, nós entendemos o papel dos inimigos no projeto terapêutico de Deus. Para nós que tanto nos revoltamos e perguntamos como Deus permite que tanto mal aconteça, entendamos com Jesus e com a própria psicologia que o outro é espelho para nós mesmos. E que esse outro, que se aproxima mais de nós, pela lei de atração e pela lei de sintonia, é o espelho mais necessário para esse momento das nossas vidas. É o remédio, é o tratamento, é o aparelho diagnóstico, é tudo junto. Mas tudo de bom. A gente querer simplesmente o afastamento dos obsessores, o afastamento dos inimigos, seremos como doentes que pedem o afastamento dos remédios. Será que vamos nos curar assim? Claro que não. É essa compreensão maior que vai nos pacificar. Porque entendendo o projeto terapêutico de Deus, que a vida na Terra é uma escola, é um hospital, que tudo que vem até nós faz parte desse processo terapêutico, só assim nós pacificaremos nosso coração, passando a aceitar os tratamentos, os diagnósticos, mesmo aqueles mais invasivos, os tratamentos, mesmo aqueles mais duros, as cirurgias, e assim nos abriremos à cura. Paz na terra aos homens de boa vontade. Saibamos que realmente não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, e tudo que chega até nós faz parte do tratamento desse maravilhoso hospital. Entendamos, pesquise
por que tal pessoa te irrita tanto? Por que tal situação mexe tanto com você? Não aceite essa bobagem que é de falar porque fulano é muito ruim, porque as pessoas são más. Não! Tanto erro que existe no mundo, tantas pessoas que tentam te irritar, só algumas conseguem. Aí tem alguma coisa, como diz Alberto Almeida, um psiquiatra espírita renomado, com livros e palestras fantásticas. Ele fala: doeu? É teu. Doeu é teu. Vamos hoje reciclar lixo, espalhar o bem na terra, começando pelo bem em nós. Como o pincel que para pintar a parede precisa antes se limpar, como a cozinheira que antes de cozinhar precisa ver se as panelas estão realmente limpas. Nós precisamos nos olhar para promover, para sermos agentes reais da paz no mundo. E vamos fazer isso com um maravilhoso educador de paz, Francisco de Assis. Não estamos em excelente companhia? O que vocês acham? A oração dele começa simplesmente assim: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. E a partir dali, nós pedimos a Deus esse movimento da transformação de nós, na transformação do outro, na transformação do país, na transformação do mundo. Vamos a isso? Vamos reciclar tanto lixo, tanto ódio, tanta desavença, tanta desesperança, tanta sombra que existe no mundo nesse momento, com Francisco de Assis, pedindo a ele essa posição única de sermos instrumentos da paz de Deus. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, em mim, nos outros, no mundo, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, em mim, no meu país e no mundo, que eu leve o perdão, que nós juntos promovamos um vulcão de perdão, de luz branca e pacífica que inunde a terra inteira. Onde houver discórdia em nós e no mundo, que nós levemos a união. Onde houver dúvida, onde houver medo, que nós levemos a fé. Que onde houver erro em nós e no mundo, que nós promovamos a verdade. Onde houver desespero, e o desespero está por toda parte, que nós levemos a esperança. Que onde houver tristeza, que nós levemos a alegria de quem confia no bem, de quem confia em Deus. Que onde houver trevas, que nós levemos a luz. Ó Mestre, fazei com que nós procuremos mais consolar que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados. Porque é dando que receberemos, é perdoando que seremos perdoados, é transformando a terra de guerra
em terra de paz que nós nos pacificaremos. É nos pacificando que conseguiremos transformar a terra de guerra em terra de paz. Que só é possível fazer o bem ao outro se nós fizermos em nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Não se esqueça, se você entender que essa ação de paz, essa onda de paz, pode e deve se propagar para outras casas, para outras mentes, para outras cidades, compartilhe. Seja um agente da paz de Deus. Vamos reciclar nossos lixos? E assim, tenham certeza, as nossas orações serão verdadeiramente pacificadoras. Um grande abraço, meus amigos, minhas amigas. Amanhã acredito que não será possível, apesar de tudo ser imprevisível nesses nossos dias, mas amanhã acho que não será possível realizarmos a nossa oração-ação. No sábado procuraremos estar juntos novamente. Espalhe a paz. Seja realmente um instrumento da paz de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Até a próxima.